Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa instituição para mais uma doutrinária. Iremos passar alguns avisos. O nosso NEPOM tem 2 projetos que dá manutenção às gestantes e a entrega de cestas básicas. Então, nós continuamos recebendo itens não perecíveis. Quem tiver disponibilidade pode ficar à vontade, bem como também peças para o enxoval de bebê. Inclusive, hoje, mais um bebê reencarnou. Então, o NEPOM está muito contente. Mais um espírito que vem à Terra para dar prosseguimento à sua evolução. E o NEPOM, com muito carinho e amor, faz parte não só desse, mas de muitos bebês que estão, muitos já com um certo período, 4 anos, 5 anos, até mais, já reencarnado. Nós também estamos com as inscrições abertas para o curso Acolhimento, que acontece todas as terças. Temos também o ERG e o ESB. E também, às terças-feiras, a partir das 19 horas, nós temos o passe individual. Dito isto, vamos fazer uma leitura do nosso Evangelho. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Item 21. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando, sem restrições, os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Para fechar, no último capítulo deste item, encerra assim: Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamais esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir, que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Vamos então, após essa leitura tão reflexiva do nosso Evangelho, unir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para, acima de tudo, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui em mais uma tarde, onde viemos em busca do alimento espiritual. Que a Tua luz, Mestre Jesus, possa envolver todos nós, especialmente o nosso irmão Oscar Calmon, que irá passar para nós a temática da tarde, onde ele se preparou, e que possamos fazer a nossa parte, de nos conectarmos a esse momento, para aprendermos o que a nossa doutrina espírita tem para nos instruir. Possamos assim, juntos, agradecermos e assim, após esta prece, daremos início a mais um trabalho. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Estamos iniciando o nosso mês de junho. O tema central será Predições do Evangelho, que está no livro A Gênese. Hoje, o subtema Ninguém é profeta em sua terra, com o palestrante Oscar Calmon.
Jesus nos abençoe. Que bom que estamos hoje, né? Reunidos aqui em mais uma tarde para falarmos do Evangelho, né? Falarmos de Jesus à luz do Espiritismo, né? Espiritismo que já tem 168 anos, né? Ou só tem 168 anos, né? Às vezes eu acho até que o Espiritismo tem mais tempo, né? Uma coisa assim que eu acho que fica na subjetividade de cada pessoa, né? Porque o Espiritismo, ele é tão elucidativo, né? É tão esclarecedor, é tão impactante, né? Fortemente impactante, que às vezes eu fico achando que tem mais tempo, mas na verdade ele tem mais tempo, né? Ele tem mais tempo, porque de alguma forma o Espiritismo é uma espécie de tradutor do próprio Cristo, né? Então é muito comum a gente ler coisas assim trazidas diretamente pelos Espíritos, né? Allan Kardec colocou nas obras e através de outros médiuns e tal, e a gente perceber que aquilo tem uma profunda ligação, e tem que ter, né? Uma profunda ligação com a mensagem do Cristo, já que o próprio Allan Kardec disse que o Espiritismo não traz nenhuma moral nova. A moral espírita é a moral do Cristo. E é muito curioso isso, que ele não diz a moral espírita é a moral do cristianismo. Ele não diz do cristianismo, ele diz do Cristo. Porque o cristianismo, sim, terminou ao longo do tempo se tornando um caldeirão de muitas coisas, né? Tudo no Cristo, no Cristo, né? Muitas coisas que, na verdade, de alguma forma, deturparam a mensagem, né? Adulteraram a mensagem ou esconderam parte da mensagem. A coisa ia de um jeito, quando chegar em determinado ponto, vamos pular isso aqui, né? Vamos pular isso aqui, dar um pulo. O pulo que se deu é o pulo que, na verdade, exigia do indivíduo determinadas condições pessoais para prosseguir, né? Já que a trajetória é evolutiva. Mas quando chega num determinado ponto, quem está fazendo a tradução, né? Quem está à frente, vamos dizer assim, conduzindo a mensagem, se arvorando em conduzi-la, né? Quando existem as testilhas, né? Os embates entre o que você pensa, o que você é e aquilo que o Cristo trouxe, aí você tem que dar um salto naquilo, porque não tem como você fazer. E aí é onde vão surgir os dogmas, né? Onde vão surgir o que é um dogma, uma espécie de curva que você faz dentro da lei, né? Você dá uma curva dentro da lei, assim, uma coisa meio estranha, que quem estava raciocinando naquela linha, né? No campo moral, porque a mensagem do Cristo é toda moral, né? Com repercussões em todos os campos, social, etc., psicológico, aí a repercussão é geral. Mas o que é que o indivíduo faz? Né? Ele vem na trajetória normal, ali compreendendo, Jesus apresentando o quê? Uma mensagem compreensível, né? Compreensível, mas ainda para aqueles que já tinham uma certa maturidade, porque já vinham guiados pelos 10 mandamentos e pelos profetas, já vinham guiados ali, né? Mas chega num determinado ponto que a doutrina que Jesus apresenta, ela guarda muita profundidade. Então, como ela guarda muita profundidade, como Jesus não trouxe nada da superficialidade, não há nada, tudo que você lê,
vê, sabe sobre ele, é tudo da profundidade. Então, como não tem nada da superficialidade e você quer se manter na superficialidade, ao que você faz? Cria o dogma, que é a saída onde a profundidade não existe. Não, basta vir e assistir. Eu vou fazer aqui alguma coisa para você levar para casa. Não, eu vou lhe dar aqui uma imagem para você cultuar, não é nada contra nenhuma religião. Eu estou só traduzindo uma história, né, que fica patente em relação a tudo que se deu na humanidade, pelo menos até aqui. Né? Então, é um verbalismo muito grande, né, que o próprio Jesus vai tratar disso no Sermão da Montanha. Notem que o Sermão da Montanha, que é o primeiro discurso dele, né, ele simplesmente, pela profundidade, ele, vamos dizer assim, extingue todas as possibilidades de você transitar no que é superficial. O sermão é simplesmente cirúrgico. Eu acho que essa expressão se aplica aí. O Sermão da Montanha, ele é simplesmente cirúrgico, é abrir e olhar o que tem por dentro. Não tem mais superficialidade em nada ali, nada ali é superficial. Né? Então, esse tema que a casa propôs, né, para a gente examinar hoje, que é o primeiro item das predições que Kardec vai abordar na Gênese Espírita, né? Ninguém é profeta em sua terra. Esse tema olha, eu vi um tempo, quando você me deu esse tema, eu vi, não, eu tenho que trabalhar esse tema. Aí todas as vezes que eu ia para alguns pontos, né, na elaboração do tema, eu disse assim, não, mas tem coisa mais profunda aí, eu tenho que aprofundar, e mudamos desse roteiro mais 5 vezes. Aí ia mudando, porque as coisas iam se aprofundando e você diz, rapaz, eu não posso tratar isso na superficialidade, porque eu tenho que tratar na profundidade, senão o profeta, que foi ele, no caso, o nosso, por assim dizer, o nosso guia, né, o nosso profeta, que na tradução de Kardec é todo aquele que traz a verdade, é todo aquele que fala a verdade, diz a verdade e vive a verdade. Né? E a verdade, como Kardec vai dizer, é uma verdade sob a ótica moral. Né? Então, o sermão, pela sua profundidade, pelo incômodo que ele provocou, né, na sociedade daquela época, e aí Jesus já começa a ter os problemas todos que ele passa a ter de uma forma bem mais impactante, porque é o primeiro discurso dele, então é muito impactante, né? Tanto que ele vem evitando ao longo do tempo o que? A vida pública, ele vem evitando, né? Tanto que Maria, nas bodas de Caná, quando termina o vinho, né, ela aí procura ele, diz, olha, o vinho terminou, os caras não se prepararam bem para a festa, o povo veio para a festa com sede, acabou o vinho, aí ela diz o quê? Olha, o vinho acabou. Ele diz, olha, a senhora sabe que eu não posso ter vida pública agora, mas mesmo assim ele promove, né, aquela transformação, ele opera, né, pelos seus recursos psíquicos, a conversão de uma substância em outra, que para um Cristo, imagina, né? Nós temos aí médiuns que estão fazendo processos de cura, diluição de determinados tumores, que é energia em grau impuro, consolidada, né? Fruto dos pensamentos destrutivos que a gente vem sustentando, e que vai desorganizando a estrutura do que está tudo certinho. Estava tudo certinho, mas quando a gente começa a pensar com um sentimento ainda inferior, aí o que vem funcionando, projetado para funcionar tranquilamente, até você esgotar a encarnação, aí a gente subverte, né? Então, com a subversão, né, do sistema, porque é contrário à fluidez do amor, o ódio é contrário ao amor, então ocorrem as retenções, né? Então as retenções se cristalizam nesses núcleos,
não é? Alteram processos internos das células. As células passam a desenvolver uma atividade degenerativa, autodegenerativa, porque elas têm memória. Você degenera uma, ela sai pela proximidade, emanando uma vibração próxima, e vai emanando, e todas começam a se desestruturarem. Aí, quando você corta isso aqui, meu amigo, faz a cirurgia, né? As cirurgias, para tirar, né? Os cânceres, etc., os tumores, tira aqui e vamos colocar ali os medicamentos e vamos ficar verificando para ver se o processo não vai se reproduzir. Não é? Quando toma células, claro, num campo mais denso, que são os ossos e tal, é um processo bem mais complexo de você conter aquilo, não é algo bem mais complexo, né? Mas enfim, já estou falando até de coisas médicas, da área médica, né? Mas para a gente ver que tudo isso nasce no pensamento, né? Todas essas coisas nascem no pensamento. Então, o próprio Jesus, quando ele profere essa expressão, ninguém é profeta em sua terra. Ninguém que queira a verdade, que deseja a verdade, que fale da verdade, né, que busque a verdade. Veja, não é nem falar, às vezes é buscar. Né? Não é nem falar, mas é buscar a verdade. Já é combatido. Não, já é combatido. Logo, o cara já é logo combatido. Né? E aí vem a questão: por que nós combatemos os que falam a verdade, querem a verdade ou buscam a verdade? Essa é a questão que nós temos que fazer para nós mesmos. Né? Por que esse combate todo da verdade? Por que esse combate? Né? Porque há uma verdadeira guerra em torno disso. Né? Allan Kardec fala até um pouco sobre isso, né? Quando ele diz que o espiritismo ele tem que ser mesmo muito combatido. O espiritismo precisa ser muito combatido. Kardec fala isso. Por que ele diz isso? Porque o espiritismo vem trazer um processo libertador. Ele vem apresentar um processo libertador, entregando ao indivíduo o quê? O seu destino. Entendeu? Agora a pergunta é: quem quer ser livre? Outro dia me pediram para fazer uma palestra sobre lei de liberdade. E no desenvolvimento da palestra, no final, né? Estava todo mundo mais ou menos concluindo assim: rapaz, ninguém quer ser livre. Porque ser livre implica em libertar também outras pessoas. Né? E queremos libertar outras pessoas. Porque você não é só livre aprisionando todo mundo. Ninguém é livre aprisionando. Não tem sentido isso. Isso não faz sentido. A matriz do aprisionamento segue com você. Né? Então, de regra, aprisionamos e nos permitimos sermos aprisionados. É um processo, né, típico de uma influenciação mútua. Normalmente é assim que se dá, um processo, né, mútuo. As chamadas obsessões mútuas. O que são as obsessões mútuas? A obsessão em si já é uma relação, ou seja, já existe um vínculo entre aquelas mentes. Um vínculo de natureza inferior, né? Toda obsessão é um vínculo de natureza inferior ou um vínculo que leva a desequilíbrios. Porque existem processos obsessivos entre pessoas que se estimam muito, mas dentro de uma estima aprisionadora. Não é uma estima libertária, né? Libertadora. É uma estima aprisionadora. Tanto que é a obsessão de encarnado, mas desencarnado, imagina. Então, Jesus, quando ele vai trazer esta questão, e Kardec, em outro momento, quando Jesus fala que o reino convida, explicando o que é o reino, né? O reino dos céus é semelhante a um rei que queria dar uma festa, para tanto matou seus bois. Quer dizer, o reino dos céus é alimento, mas alimento para a alma, né? Matou seus bois, mas ele traz toda aquela ideia de uma festa, né? Ele precisa trazer isso para as pessoas entenderem. E mandou os servos chamar os convidados. Lembra dessa parábola que ele
conta. E aí Kardec, comentando essa parábola, ele diz assim: mas por que esses convidados disseram que não iam, outros mataram os servos? E entenderam a questão que Kardec levanta, que é a questão que Jesus na parábola, porque essa festa é uma festa no reino, e o reino você só entra se você for um buscador da verdade. Você só entra se você for um buscador da verdade. Por isso o profeta, que é aquele que quer a verdade, né, busca a verdade, manifesta-se em termos verdadeiros, né, em termos verdadeiros, né, eles são o quê? Ignorados. Daí a expressão dele: ninguém é profeta em sua terra. E ele estava na terra dele quando ele falou isso, porque as pessoas começaram a escutá-lo, e aí, mas quem é esse homem aí? Aí um olhou assim: eu conheço ele não é o carpinteiro? Ele não é o filho de José, o carpinteiro? Ah, sim, a mãe dele não é Maria? Os irmãos são fulano, Beltrão, e começaram a dizer: cara, meu irmão. E dentro desse diálogo que aquelas pessoas, mas de onde ele trouxe essas coisas? São coisas muito, assim, elevadas, porque as pessoas ouviam e sabiam que ele estava falando do coração. Eles sabiam, ele está falando de uma verdade espiritual, mas logo, sem demorar muito, vira a chave, e as pessoas começam a diminuí-lo. Por quê? E é isso que nós vamos examinar hoje aqui. Isso tudo que eu vou fazer aqui é só para a gente entrar agora no nosso tema. Quer dizer, por que as pessoas começaram a diminuí-lo? E aí Allan Kardec, na Gênesis, abordando isso, diz assim: essa é mais uma consequência do materialismo. Nós confundimos, nós somos tão aprisionados à matéria, às coisas indicativas da matéria, que são o modo de ser, o modo de viver, né? O modo de se manifestar nas ocorrências sociais, etc., que estabelecemos determinados padrões, né? E dentro desses padrões, nada pode sair muito daquilo ali. Porque se sair daquilo ali, você está no campo das incertezas. Não há um domínio sobre aquilo. Não é? Então, tudo que é libertador é imediatamente censurado, ou perseguido, ou condenado, porque está fora do domínio. É um padrão nosso, até inconsciente, porque é uma medida de segurança. Tem nisso também uma base instintiva. Tem nisso também uma base instintiva muito forte. Os instintos e toda a educação que nós recebemos é uma educação montada e estruturada num princípio materialista. Mas note, naquela época não era tanto assim. Esse materialismo estrutural que nós temos hoje não era exatamente assim naquela época. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Ele vem ganhando foros, o materialismo, à medida que o sacerdotalismo faliu. Não é a mensagem que não era boa. Eram os sacerdotes que criaram os dogmas. E o dogma falseou a verdade que o Cristo trouxe. Daí o Espiritismo surgiu conforme o próprio Jesus havia anunciado. Lembra que ele anuncia que: e eis que não os deixarei órfãos, rogarei ao Pai que envie outro Consolador, que explicará tudo o que eu digo, mas vocês não compreendem. É o Espírito de verdade.
não é? Que foi o Espírito que presidiu o processo, não é? De instauração do Espiritismo, o Espírito de verdade. É o Espírito de verdade que não conheceis, mas que conduzirá esse processo. Então ele sabia que quando ele fosse embora, à medida que a humanidade ficasse distante dele, da figura dele, né? Fosse ficando distante, os séculos, a deturpação aconteceria. Porque tanto menos próximo do Cristo, mais distante da alma dele. É como se conhecêssemos o Cristo agora, nós que estamos aqui. É outro impacto, é outra coisa. Mas à medida que as gerações vão se sucedendo, e tudo começou a ser muito escrito. Está escrito, eu vou ler agora, mas eu não li lá no início como foi feito, como foi realizado, eu não li. Mas alguém mudou uma palavrinha assim, que o cara não entendeu muito. Esse termo reclama muito sacrifício. Eu acho que ele não quis dizer isso. Eu que acho que não quis dizer isso. Né? Então o que é que eu faço? Mudo. Isso aconteceu na obra toda. Não na estrutura central da obra, porque a estrutura central da obra é o quê? O amor incondicional. Aí a estrutura central é a coluna vertebral, é o amor. Mas não é qualquer amor, é o amor incondicional. O amor todos já tínhamos, temos, teremos, mas o amor incondicional só ele. Não é? Então, esse processo, e Kardec vai tratar muito bem disso, e Kardec vai usar o termo, é a base dos nossos preconceitos. Tudo que estiver fora dessa ordem estabelecida, e esse materialismo vai surgir com esse declínio da religião, em especial da religião que vinha sendo conduzida pela Igreja Católica, né, à época. Então, como os próprios religiosos não conseguiram superar os seus processos, ou superar-se a si mesmos, muito embora o mestre, ali no século XI, XII, tenha enviado quem? Francisco de Assis. Olha o cuidado dele. Ele foi enviando um ou outro. Mandou Francisco de Assis, que realizou aquele trabalho belíssimo, né? Mas ele começa a enfrentar também o quê? Muitas dificuldades, porque Francisco falava da verdade. Aí não tem como. Se você fala da verdade, quer a verdade e vive no que for possível viver, porque nós não temos como viver a verdade no nível que nós temos, mas há um grau que nós podemos chegar dentro dos nossos recursos. Então, geraram-se os preconceitos. Geraram-se esses preconceitos que são uma espécie de engessamento para você não ir muito longe. Não, eu lhe dou isso, eu lhe dou aquilo, eu lhe dou uma cura, eu lhe dou não sei o que. Sempre uma promessa de alguma coisa. Sempre uma promessa de alguma coisa. Quando Jesus entrega ao indivíduo o amor. Ele entrega o amor. E a vivência do amor, aí vem um detalhe, viu? Com todas as consequências que vivenciá-lo possa representar. Todas as consequências, qualquer uma consequência, seja lá o que for. Porque tem consequências. Tem consequências. Então, é nesse sentido que nós vamos encontrar aquela expressão de Jesus, assim, muito interessante. Ele diz assim, e Lucas vai reproduzir isso para os casos onde o indivíduo estabelece processos profundos de aprisionamento.
Lucas, capítulo 11, versículo 52. Ai de vós, doutores da lei. Eu não sei se vocês lembram disso. Ai de vós, os doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Do conhecimento. Trouxe todos para ele, né? Aprisionou as pessoas no dogma, e aí o dogma é uma leitura humana sobre o divino. Não vai dar certo. Só um de origem divina, que é o Cristo, pode trazer o divino. Só ele pode ter. Se eu adultero aquele que trouxe o divino, aí sou eu que estou fazendo a leitura. A leitura já é minha. Deus quer assim, Deus quer assim. Ai, todo mundo segue, todo mundo vai. Porque, de certo modo, é mais fácil. É muito mais fácil eu imputar a responsabilidade ao sacerdote, né? Ou ao dirigente, enfim, da Umbanda, do Candomblé, ou o dirigente, o médium espírita, ou, enfim, alguém. É muito mais fácil fazer isso. Mas ele trouxe uma responsabilidade para você. Ele não trouxe uma responsabilidade para ninguém, ele trouxe uma responsabilidade para cada um. É intuito persona, em razão da pessoa. Então, essa verdade é muito impactante, é muito forte. Ai de vós, os doutores da lei, que tirastes as chaves da ciência. Nem vocês entraram, nem permitiram que outros entrassem. Lucas 11, 52. Problema, né? Um problema. Né? Então, traduzindo para a nossa realidade de hoje, todos aqueles que estão conduzindo vidas, problema. Né? Conduzir pessoas, dizer às pessoas o que é a verdade, como elas devem fazer. Olha, eu vou ser muito sincero, falando uma opinião pessoal minha, é ter muita coragem. É você ter muita coragem fazer isso. Dizer às pessoas que nos cabe, isso. Eu faço isso direto lá no centro. Meu amigo, vamos ler o Evangelho. Não, mas me digam que eu não acho nada. A sua questão tem a ver, vamos ler o Evangelho. Ou Gênesis, ou no Livro dos Espíritos. Porque se nós observarmos, todas essas obras, elas são meras manifestações, expressões no nível visual, no nível traduzido, intelectivo, do que? Da consciência. É a consciência derramada e grafada. É a consciência grafada. Se você pega uma questão do Livro do Espírito, a consciência diz isso. Se você não fizer isso, está perdido. Mas você tem que fazer. O que a consciência diz? Esse é o certo fazer. O certo é isso. Não, vou levar acabar com tudo. Meu amigo, espera ainda. Calma, meu amigo. Vá para casa. Faça uma oração. Vem amanhã de novo. Vai no outro dia o cara. Está vendo? Melhor você tivesse precipitado. Né? Hoje você está vendo que não vai resolver. Porque A, porque B, porque C, porque. São livres. São livres. São pessoas livres, são pessoas, e são espíritos antigos, dentro de um padrão repetitivo. Analise o que a pessoa está decidindo. Ela está decidindo por aquilo que ela sempre quis decidir. Isso não é novo para ela, isso é uma coisa antiga. Verifique, pense, reflita. Você ia repetir o que você já fez outras tantas vezes. É só uma repetição. Fazer diferente disso conforme o amor é uma tarefa significativa. E aí é o que nós não
muitas vezes queremos fazer. Eu não sei se eu estou sendo claro, né? Eu não sei se estou sendo claro. Né? Então, nesse ponto é onde tudo se estabelece. Né? É nesse ponto. Tanto que, ai de vós, doutores da lei, porque é muita responsabilidade. Hoje nós temos os influencers, né? Os caras que dizem aí o que é certo e o que é errado. É bem perigoso. E temos aqueles que não querem o quê? Refletir. Não querem refletir, não querem pensar. É uma escolha? É uma escolha. Não querer pensar é uma escolha. Não querer acessar aquilo que o Cristo já trouxe é uma escolha. Tanto que ninguém é profeta em sua terra. Ninguém é profeta em sua terra. Em outras traduções, ninguém é profeta em sua casa. Pode ser sua casa, casa mesmo que você mora, onde as pessoas estão ali. E se você aproveitar alguns trechos onde Jesus trazia casa como mundo íntimo, porque tem, né? Algumas passagens que ele traz como mundo íntimo. Então, nem no seu mundo íntimo, né, você não estabelece a verdade. Você corre dela. E aí nós entramos em alguns processos psicopatológicos. Aí eu nunca me entendo. Oh, mas essa pessoa, meu Deus do céu, ela é tão equilibrada, ela é tão... Sempre foi muito. Mas existe o espinho, né? O espinho lá dentro, que é aquilo que precisa ser trabalhado, né? O nó emocional que ganhou corpo íntimo, interno no indivíduo e que precisa ser diluído. Mas ele só é diluído quando se adota o amor. Só o amor pode diluir isso, não tem outro recurso. 1000 palavras não resolvem. 1000 terapias, todas as terapias, em dado momento, vai levar você a esse ponto. E é esse ponto que você tem que decidir. Que já é repetição. Aí o que é que o psiquismo faz? Materializa isso no corpo. Que falávamos um pouquinho antes, tumores, isso, aparece na pele, descamações. Meu amigo, você tem que ver, tem que visualizar, tem que vir para fora para visualizar, senão você vai ficar escondendo o tempo inteiro. Né? E Jesus tem uma expressão que ele diz assim, o quê? Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tanto do entendimento das leis da vida, sim, mas também do próprio mundo íntimo do indivíduo. Porque um pensamento é energia. Se é energia e se ele é destrutivo, ele vai se condensando. Aí a corrente não sai, não sei o que, não funciona bem. Os médicos vão ministrando, eles tratam efeito corporal, eles vão ministrando o que eles podem. Mas do ponto de vista moral, aí só é evangelho. Aí é o que o pessoal chama de evangelioterapia, né? A terapia pelo evangelho. Aí só é evangelho, não tem outro. Né? Mas se ele não é profeta, em minha terra, se ele não é profeta na sua terra, ele não é profeta ali. Ele traz a verdade, mas ele não é profeta ali. Que é o que ele está dizendo. Se eu não sou profeta, eu vou me embora. Se ninguém quer me escutar, foi o que ele fez. O povo lá discutindo, começaram a criar problemas com ele, queria até matá-lo, ele foi embora, porque ele tinha uma tarefa para realizar. Você vê que ele vai a Samaria. Os discípulos, mestre, o nosso caminho, porque tinha que respeitar a Samaria, os samaritanos, né? Que isso era inimigo dos samaritanos. Mestre, o senhor está pegando o caminho da Samaria. Mas qual é o problema? Mas lá só tem os samaritanos. Eu sei que só tem os samaritanos.
Mas você acha, ele não disse isso, eu que estou dizendo, mas vocês acham que ele ia deixar os samaritanos órfãos? Mas que ele vinha trazer mensagem para todo mundo ali e não ia nos samaritanos? Ele tinha que ir no samaritano, e ele vai, porque ele tem isso psiquicamente. Ele vai no momento em que a mulher samaritana ia pegar água no poço, que é a hora que ninguém ia, só ela, porque ela era mal vista. Entendeu? Aí ela se espanta. Um judeu aqui, meu amigo, você aqui já é algo muito estranho. Depois, um homem judeu falando com uma mulher samaritana, quase impossível. Imagine como ele criou uma situação impactante, porque ele trabalha na profundidade. Se você toma daquela passagem da mulher samaritana, ali não é uma passagem, ali é um tratado. Se vocês notarem o que é trabalhado ali em termos morais, tem tudo isso aí, tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí nessa passagem aí. Ele vai trabalhando tudo. E aí você vai, obviamente, se você é da verdade, não sei o que ele fala, todo aquele que é da verdade, esse escuta a minha voz. Se você é da verdade, você vai ver o que está ali. O que se desenvolveu ali em termos espirituais. Tanto sim que em outro momento ele vai dizer assim: este povo me honra com os lábios, mas mantém distante de mim o coração. Eu acho fantástica essa passagem, porque eu acho que isso aí é exatamente o que representa tudo. Mas mantém distante de mim o coração, que isso já houvera sido dito antes, que ele representaria isso. Há um profeta, eu não me recordo quem é agora, não sei se foi Isaías, há um que diz isso, e que este homem será honrado com os lábios, mas o povo manterá distante dele o coração. E ele volta e se refere a isso. Me honra com os lábios, Jesus, mas mantém distante o coração. Por que eu manter distante o coração? Porque o coração é o ponto de profundidade. O que o coração não validar, não existe para a pessoa. Eu não estou inventando nada. Todo mundo aqui tem coração. Ou seja, você tem campo dos sentimentos, né? Todo mundo tem. Então, o que o coração disser? Não. Mas se o coração disser, meu Deus do céu, e tal, você não está mais vendo. Me honram com os lábios, mas mantém distante de mim o coração. Aí ele diz: eles escutam outros homens por quê? A inteligência. Por que outros homens? Porque está tudo no mesmo grau, está tudo no mesmo nível. Todos envolvidos por um processo hipnótico da matéria. Porque a matéria exerce em relação a nós o quê? Um processo hipnótico. Uma pessoa é superior ou inferior de acordo com o grau, né, de bens, de aprisionamento de bens, de coisas, ou até de conhecimento que tenha. O cara não tem nada, mas tem muito conhecimento. Todos a ele. Mas ele tem um coração. Entenderam o problema? Ele tem um coração. Não é? Vimos homens com discursos de um magnetismo, mas o resultado final? Um desastre, guerra mundial, lembra? Guerra mundial, envolvendo milhões e milhões de pessoas morreram, mas o discurso era muito convincente. Questão 751 de O Livro dos Espíritos. Aqui é 751 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec vai perguntar sobre, tratando da lei do progresso, ele faz a seguinte pergunta: e as nações
civilizadas que adotam um infanticídio, morte das crianças, um infanticídio. O que pensar delas? Aí os espíritos dizem o quê? Tem a civilização, tem um desenvolvimento intelectual profundo, mas saber apenas não basta. Não é? Não basta saber é pouco. Tem que amar. Tem que amar. E aí nós entramos na mensagem central do Cristo. Aí a mensagem central do Cristo. Não, mas aí não, por isso, por aqui, que é alto, que é baixo, que é curto, que é magro, que é isso, que é aquilo. Não. Aí tem uma justificativa para não acolher aquela pessoa na situação em que ela se encontra. Vai ter sempre uma justificativa, mas todas da base materialista. Ou voltando lá para trás, da base da mensagem espiritual da época, que eram os doutores da lei. Não eram exatamente materialistas, mas a base era egóica. A base era orgulhosa. Porque você admitir que alguém sabe mais que você, às vezes é difícil. Para o orgulhoso. Para quem vem fazendo seus trabalhos, ele vai agradecer a Deus ter conhecido alguém que sabia mais que ele. Olha como muda tudo. Porque são os processos contrários ao orgulho. São os processos de humildade. Aí você agradece. Poxa, eu agradeci. Eu tenho que agradecer a Deus. Eu conheci essa pessoa hoje. É uma coisa meio assim, né? A gente não pensa nisso. Mas aquela pessoa foi, aí eu conheci na fila do banco. Foi só 10 minutos de. Mas, para quem está na busca, e na busca como Jesus qualifica, que não é qualquer busca, ele qualifica o buscador como um aflito. Lembram disso? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa busca aí, não essa aflição aí, não é qualquer aflição, porque dor todos nós temos, mas são aqueles que já compreenderam que a dor quer dizer algo mais. A dor está lhe dizendo: olha, o seu modelo faliu, você está em crise, busque. Não é assim uma nação quando entra em falência, né? Crise econômica, amigo, aí é dos economistas, irmão. Esse modelo quebrou, tem que ter outro. Vamos criar um processo de transição do modelo, atualizar os sistemas, todos que envolvem o processo econômico. Sim, vai problema a lei, aqueles decretos todos. Mas do ponto de vista individual, a mesma coisa. A mesma coisa. Os processos depressivos de hoje são processos para o quê? Reflexão. Combate à verdade reiterada insistentemente. Amigo, não tem outro jeito. Entrega o indivíduo a ele mesmo. Entrega o indivíduo a ele mesmo. Por isso, até que ele entenda que ele precisa mudar. Ele precisa mudar. Então, esse tema, vocês estão percebendo que esse tema de ninguém é profeta em sua terra, e quando a gente entra no campo de nós mesmos, o reino está fazendo um convite para o ego. Se a gente fosse fazer uma tradução psicológica, usando Joana de Ângeles, que Joana é, vai lá embaixo, lá na profundidade. Vai na profundidade. Então, Jesus, e ela usa Jesus o tempo inteiro, né? Ela não é só uma pessoa, uma mente que trabalha psicologia, não. A base dela é o Evangelho. A base dela é o Evangelho. Então, ela, usando desses conceitos, desses elementos estruturantes da psicologia espírita, pronto, vamos usar esse termo, né? Os elementos estruturantes da psicologia espírita, e o espírito é o centro, é o objeto do estudo da ciência espírita.
né? Então, usando esses recursos para interpretar essa parábola de Jesus, o que é que ele está dizendo? O reino dos céus, Deus em nós, o reino dos céus, é semelhante a um rei. O rei é o quê? Senhor de vida e morte de um reino. O que é um rei? Senhor de vida e morte de um reino. O que o rei disser, acabou. Queria dar uma festa, para tanto matou seus bois e mandou os servos chamar os convidados. Quem são os servos? A consciência. A consciência vem lá de dentro do reino e diz: meu amigo, você tem que fazer isto. O correto é isto. Que não, tem aqui uma obra do pastor, não sei o que. Diz nada contra as religiões. Eu estou dizendo isso aqui. Mas, e o cara não faz. Ou sem ser guiado por nenhuma religião, mas por um impulso próprio ainda da sua inferioridade. Mas a mensagem da consciência está chegando lá. Mas ele não está fazendo. Não vamos aprofundar a parábola, que ela é muito linda, muito com outros elementos estruturantes. Então, é nesse sentido que nós fazemos as psicopatologias. Porque nós não queremos que esse profeta que trouxe essa mensagem, que foi Jesus, e que é o Cristo, Jesus é uma personalidade distinta. Jesus não existe, mas é uma personalidade distinta, com personalidade distinta. Mas o Cristo vive. Então, que trouxe todas essas revelações, mas que nós não adotamos. Nós temos muitas dificuldades em adotá-las. E ainda, eu passei do meu tempo? Ainda não. E ainda, o que fazemos? Dizemos às pessoas o que elas devem fazer, sem ouvir o Cristo. Aí o que é que ele fala? Aí ele vai para um outro ponto, que uns dizem que foi uma passagem real, outros dizem que é uma parábola, que é da figueira que secou. Que no finalzinho, quando ele vê tudo verdinho, diz: eu estou com fome, ali deve ter figos. E vai com todo... Não tinha figos. Você está me enganando. Quer dizer, ele não disse isso, não é eu que estou dizendo, né? Você está me enganando, que são aqueles condutores das vidas dos outros, orientadores, mas que não seguem o Cristo. Então, o que é que ele diz? A figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. Está na parábola. Que ninguém coma de ti fruto algum. E aí, traduzindo isso para a alma humana, é aquele que vai experimentar uma encarnação, vira tudo. Mas virou tudo, esse homem aí, hoje aí não fala, não enxerga, não isso, não aquilo, outras encarnações difíceis, no abandono, no esquecimento, no ostracismo, etc. Não, mas eu converso com esse outro cidadão, parece que ele tem assim uns lampejos de elevação. Porque tem. Porque foi concedido, porque ele teve acesso. A alma é antiga, ele sabe isso. Não é que ele não saiba, mas ele tinha que tomar a decisão central. A decisão central é amar, dê no que der. Francisco teve essa coragem, né? E outros. Mas tem que ter essa coragem. Então, eu queria deixar essas breves reflexões. Desculpem aí, eu às vezes entro um pouquinho assim nos meus entusiasmos, nas minhas considerações. Eu queria deixar essas reflexões sobre esse ponto. E, conclusivamente, quando não fazemos isto, e esse mundo é típico, e vamos agradecer a Deus, temos esse mundo de provas e expiações. Quando não fazemos isso, o que se dá? O que sobrou? As expiações. Provas, mundo de provas e expiações. Não venci na prova, repetiu. Vou mandar fulano, vou mandar Beltrano, vou organizar uma nova reencarnação. Tudo, amigo, tudo foi feito. Aí só tem agora o reencontro dramático com o que foi praticado.
E o pior, reencontrar-se com o que foi praticado, notem o problema. Não é evangelizado. Porque, amigos, tem uma diferença. Quando nós sabemos do que vai acontecer e no meio do caminho adotamos o evangelho, vai passar, não vai passar. Agora, é evangelizado. Aí é bem diferente os impactos. Não é que os fatos não vão acontecer, mas os desdobramentos desses fatos no mundo íntimo do indivíduo, no psiquismo do indivíduo, porque ele vai tomar decisões de acordo com o que vai acontecer. Muitos se suicidam porque não suportam. Mas se você está evangelizado, meu Deus do céu, ainda bem que eu conheci o evangelho com fulano, com Beltrano, eu tive na igreja tal, eu tive no templo tal, o pastor tal me auxiliou, ótimo, não é? Você suporta o impacto do que vem, mas não evangelizado, aí, como os espíritos dizem, Kardec, né? É duplo sofrimento. Aí você sofre duas vezes. Aquilo que vai experimentar um impacto profundo daquilo que deveria lhe ajudar, mas você não compreende. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí não tem consolação, porque não tem busca. Não tem busca, não tem consolação. Buscar e achar. Mas não tem busca, não tem como você achar. Eu tenho que me deslocar para lá, mas não dou um passo. Meu amigo, a salvação está ali, mas eu não dou um passo. Será que a salvação vem de lá para cá? Até vem, Jesus contou a parábola para isso, mas eu não vou contar essa parábola hoje. Muita paz. Gratidão ao nosso irmão Oscar Calvão pela contribuição, conhecimento aqui compartilhado conosco, por ter falado tantas vezes, né, de Jesus, modelo e guia da humanidade. Eu quero contribuir com a fala. Sim. Esqueci seu nome agora. Oscar Calvão. Oscar, eu tive a oportunidade de conhecer recentemente fiz uma viagem no exterior e visitei algumas igrejas católicas lá na Espanha. E viu que você disse aí, na suntuosidade, vou pegar pela igreja católica, pela questão de você conhecer pelo fácil. José está falando pelo hino, tem a igreja de São Francisco. Então, na igreja de São Francisco, só assistia a missa quem tinha dinheiro, estava na frente, classe média do centro. E os escravos, por vezes, não entendiam, eles apenas ouviam e ficavam do lado, mas nem via nem o padre, só via o sermão, que era em latim, não entendiam nada. O que foi que os padres da Idade Média fizeram lá na Espanha, o guia contando. Como eles não entendiam, eles contratavam arquitetos para fazer desenhos das passagens bíblicas, e quando acabava a missa, eles entravam na igreja e admiravam os desenhos, né? Você colocou os dogmas. Então, quando a gente vê aqueles desenhos na igreja, tá ali, a depender do tamanho, quanto maior, mais ignorantes, porque era uma forma de aprisionar aquelas pessoas diante do relato, que para se conduzissem, entendeu? O cara, ele acreditava no que ele via, só na imagem, certo? O Chico ali, que arquiteto, deve entender isso melhor. Aí ele ficava, Jesus, mas ele não sabia, ele não ia no interior, mas ele pegava pela imagem, continuava acreditando. Então, são esses aprisionamentos que a gente até hoje observa, que a pessoa tem um santo, não sabe o que foi que o santo fez, que era santo perverso, matador, fizeram na Idade Velha, a gente fica admirando aqui. Ela contou várias histórias de santos, né, que aprisionavam, que matavam, que escravizavam, e foi santificado. E você tem ele na sua prateleira, não conhece a história, mas alguém diz que aquele santo é curador, que a pessoa continua, não, basta acreditar em algo que ela não conhece, apenas pelo visual pela crença. Mas você colocou aí. É importante sua contribuição, né? É importante, porque é uma coisa eu mesmo não conhecia essa história. É importante que ilustra mesmo com fatos concretos. Fatos concretos. O que aconteceu.
Vamos então passar para a segunda parte do nosso trabalho, informando que o passe hoje será coletivo. Convidamos assim os nossos irmãos passistas que possam se posicionar. Amado Mestre Jesus, aqui estamos agora para agradecermos por tudo que recebemos nesses breves minutos, para agradecermos aos espíritos amigos, trabalhadores desta seara, que inspirou o nosso irmão palestrante, onde ele trouxe questões alinhadas com as questões psicológicas, conduzindo as nossas mentes para reflexões mais profundas. Gratidão a esses espíritos amigos. Gratidão também pelos nossos irmãos desencarnados que se encontram neste salão, que vieram também, muitos trazidos, para que pudessem ser instruídos a partir desse momento tão significativo que são as nossas doutrinárias. Agradecemos pelo abraço do nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Cada um foram trabalhados. E assim tivemos um equilíbrio maior no nosso campo de força. Porque viemos aqui, Pai, buscar o alimento para nos nutrir. E a vossa misericórdia é tão grande que concretizou em nós, nos proporcionando bem-estar, uma alegria, apesar das dificuldades, dos enfrentamentos, não só nosso, mas dos nossos entes queridos. E como ainda não podemos e não sabemos, na realidade, orar sem pedir, que a tua luz possa envolver nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos amores desencarnados, todos os nossos irmãos, neste momento estão passando por dificuldades, por enfermidades, possam receber uma cota desta luz. E assim, Mestre amado, que o teu olhar doce continue nos envolvendo, que possamos retornar aos nossos lares sob a tua inspiração, amparo, assistência, para que possamos dar direcionamento aos nossos caminhos, pautando sempre no caminho do bem. Se conosco ontem, hoje e sempre. Que assim seja. Informamos que semana que vem, dia 14, estaremos recebendo o nosso irmão Luiz Carlos Salles, que irá abordar o Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus.
tiver